This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da ACE, esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você faz parte do grupo de fãs da série Succession, como eu acredito que 90% dos nossos ouvintes deste podcast fazem, e quase 100% dos Acers, esse episódio é para você. O que a gente resolveu fazer? A gente comenta muito offline sobre a série, o que aconteceu, as tramas e tudo mais, e principalmente os deals que acontecem na série. E a gente resolveu fazer um episódio especial, comemorativo, já que a série está acabando aí na sua última temporada, falando de todos os deals que aconteceram ao longo das 4 temporadas de Succession. A gente vai comentar tudo. E, obviamente, a gente vai falar de spoilers, porque a gente vai falar de várias coisas que aconteceram aí no meio do caminho. E a gente gravou esse episódio sem ter visto o último episódio da série. Então, se você está ouvindo esse episódio, a gente não viu e a gente faz algumas apostas lá no final. Não sei se a gente acerta ou não, vamos ver. Talvez a gente tenha passado vexame no final, não faz mal, para isso que a gente arrisca. E para debater essa série, eu trouxe 2 fãs aqui da ACE e especialistas também. Então, eu trouxe o meu co-founder, Mike Einstein, que adora a série, e a Giovana Paz, que é a nossa legal, nossa jurídica aqui da ACE. E ela vai também falar de vários aspectos aí dos deals que foram feitos. Eu acho que você vai curtir. Se você gosta da série, eu acho que você vai tirar muitas lições legais, mas se você não vê Succession e nem pretende ver, eu acho que também você vai tirar algumas lições interessantes ouvindo esse episódio, de repente se motiva a ver a série. Então, vamos lá, vem comigo, que eu acho que você vai gostar. Estou aqui com 2 especialistas no negócio, no conglomerado Waystar, em toda a saga Succession, para a gente debulhar os deals que foram feitos aí ao longo da série, e a gente vai entrar a fundo no que a gente acha, fazer as nossas avaliações. Estou aqui com Mike Einstein, o nosso Logan Roy, que veio a caráter aqui vestido de Logan Roy, com seu boné e tal. Tudo bem, Mike? Tudo bem, Pedro. Muito bom estar aqui. E Giovana, aqui que acho que está estreando aqui no Growthaholics, Giovana. Sim, primeira vez aqui. Está estreando. A Giovana é a nossa legal, né, aqui da ACE, é isso? Como é que é a tua função, Giovana? Como é que é o nome da tua função? Eu sou a Jerry de vocês. Boa. Exatamente. E a Giovana, então, ela é advogada, trabalhou com M&A, trabalha com vários deals aqui da ACE, e ela vai também ajudar a gente a entrar nos meandros dos deals. Mas antes de a gente começar aqui, que somos todos fãs de Succession, eu quero perguntar aqui para o Mike, qual que é o teu personagem favorito aqui da série? Qual que você mais gosta? O que você acha? Que eu estou vestido de quê? Eu sabia que ia ser essa resposta, não tinha muito. Seu segundo favorito. Meu segundo, Roman. De longe. Roman. De longe, Roman. Muito bom. Mas as frases, as tiradas dele. São fantásticas. Mas o meu favorito é o primo Greg. Eu adoro o primo Greg. Eu acho que ele é muito, dá muito cringe em tudo que ele faz. Ele não vai falar isso. Então por isso que eu gosto muito. E Giovana, qual que é o seu personagem favorito da série? A Jerry. A Jerry é ótima, né? Eu acho muito legal. Acho que meu personagem preferido é o Logan, mas é muito interessante do ponto de vista de in-house counsel, você vê como o jurídico ele afeta muitas decisões, né? Afeta. A única pessoa que o Logan realmente escutava. Não, sem ela é acho que é o
o peso da consciência ali, né? Se ela não tivesse lá, acho que a coisa ia ser pior. Ia ser pior. Mas eu gosto muito do Roman também, eu adoro as tiradas dele. Ele é péssimo, uma pessoa péssima. Aliás, não tem ninguém na série que não seja péssimo, né? Esse é o resumo, né, da série. Por isso que a gente adora, é a única série que faz a gente gargalhar de rir e chorar também em alguns episódios, como aí os últimos episódios. Então, se está indo pro ar aí, você ainda não viu a série, prepare-se que sim, teremos spoilers aqui no que a gente vai falar. Mike, antes da gente começar aqui, dá um panorama do que é a Waystar Royco. Esse é o nome da companhia? Waystar Royco é o nome da companhia. O que ela faz? E ela é um conglomerado multinacional de mídia do mal. Na realidade é uma cópia quase que conforme da estrutura da Fox, né? Fox News aqui nos Estados Unidos. E aí o conglomerado de mídia tem um defeito, né? Eles estão fora do streaming, eles estão fora do digital. Eu acho que isso aqui acaba permeando o show inteiro, né? Eles são de extrema direita, eu diria extrema direita de vez em quando, não vou dar spoiler aí para quem não assiste, tá? Mas o trabalho de mídia deles é muito voltado para a base da direita, e eles são grandes manipuladores da mídia mundial, eu diria assim, tá? E, se eu não me engano, estão em 7 países, né, eles falam, ou 7 continentes, eles falam. Acho que sim. E é um conglomerado, né, Mike? Então eles têm, além da... É mais ou menos como quando a Disney comprou a Fox, do Murdoch, eles não levaram a parte de mídia, né? Que depois a gente vai entrar nesse último deal aí, que ficou com a família, né? Então, assim, eu tenho aqui é pena que não dá para mostrar para a galera, a gente podia depois, sei lá, bota nas notas isso, né? Bota nas notas. Tem um organograma deles, né? Embaixo da Waystar tem mídia impressa, tá? Aí tem jornais como Boston Daily Express, Chicago Daily, Cincinnati Standard, New York Globe, London Journal, Jornal Québécois no Canadá. Aí eles têm Entertainment, que é o parque de diversões, Bright Star Adventure Park, e Cruzeiro, né? A linha de Cruzeiro, que deu um baita escândalo num desses episódios, tá? E depois eles têm o Broadcasting, né? Que é o estúdio Waystar, que eles às vezes vão lá para Los Angeles. Aí tem o Star Go e tem a ATN, que a gente tem que falar porque é a menina dos olhos de ouro lá do Logan, né? Que está embaixo da parte de broadcast. Então, se você resumir, eles têm mídia impressa, eles têm entertainment e eles têm broadcasting. São esses 3 grandes... Que, se a gente for olhar, é um misto aí de Disney e Fox, né? Porque tem os parques e tudo mais, eles fizeram um híbrido ali. E aí, vamos entrar no primeiro deal que a gente vê na série, que logo na primeira... acho que é a primeira temporada, né, que eles estão comprando uma startup que o Mike falou aí, que eles não são digitais, eles são old school, ainda tem essa coisa do soft power das empresas de mídia, né, dos Hearst, né, daquela coisa da influência e tal, e eles querem se digitalizar. E aí, Giovana, o que eles fazem? Que empresa que eles querem comprar? Comenta um pouco desse deal da Valter aí, que é uma .com aí, social, enfim, né? O que era esse deal? Exatamente, acho que a primeira cena da série, né, é o Kendall na mesa de negociação com a Valter e com o fundador da Valter, e eles querem adquirir, então seria uma aquisição bem padrão e tentando manter o founder na estrutura da empresa, né, que é o M&A mais simples que a gente vê. E em troca eles estão negociando preço, eles estão negociando assento no conselho, todos esses tópicos ainda estão abertos, ainda estão em negociação, e é comum também você chegar no dia do fechamento e de repente tudo muda. E o Logan está pressionando o Kendall a fechar, e ele tem um preço até onde ele pode ir. E o que é muito interessante é que nessa aquisição, o fundador ele não coaduna com os valores
da AT&T, de todo o Waystar. Então, ele fica muito receoso que a empresa dele, se ele for vender para o Waystar, ela vai ser enxergada como uma mídia de extrema-direita. Então, ele fica bastante receoso nessa parte. E aí eles prometem mundos e fundos, falam que ele vai ter autonomia, sobem o preço, dão um preço bem alto, né, Mike? E aí compram, aí fazem a transação. Depois o que acontece, Mike? É uma coisa que acho que emula muito da vida real mesmo, né? Da questão do fit cultural da empresa compradora, especialmente quando mantém os founders à frente, que não conseguem funcionar junto lá com a empresa mãe, né? Então eles fecham o deal, como a Giovana falou, né? Eles dão um assento no conselho para o Lawrence, que pega um assento no conselho acho que é na Waystar mesmo, né? Em cima, na mãe, e falam para ele que ele vai poder tocar o negócio independente, e oferece, eu estava buscando aqui, acho que foi 140 milhões de dólares o deal, tá? Acima do que era, né? Passou até do limite que eles tinham combinado lá, e o Kendall foi lá e fechou. Só que o que aconteceu, né? O Logan tinha pego um empréstimo para o Waystar pesado, e a gente não acha os valores desse empréstimo. É engraçado, eu procurei um monte e não dá para saber o tamanho do empréstimo, mas acho que é não sei se tem, Giovana, o valor? Eu não tenho o valor, mas deu para perceber que é uma estruturação financeira bem pesada. Principalmente pelo covenant principal deles aí. Isso, então o covenant, quer dizer, se eles não conseguirem repagar o empréstimo, eles vão cair, acho que parece que eles também, são números que não estão muito certos, mas acho que a família Logan e companhia tem 52% da empresa, e se eles não pagam o banco, e aí, o que é o trigger, né, do banco? As ações da Waystar transitam aí em 130 dólares, 120, 140, fica naquela. E aí, se as ações forem abaixo de 130, o banco pode chamar o empréstimo. E se eles não conseguem pagar, o banco toma 30% da empresa. Tá? Então, é um baita de um risco para eles. Né? Então, e 30% da empresa das ações deles, né? Ou seja, não do float. Eles perdem totalmente o controle do negócio. Eu acho que o float, né, para quem não sabe, é o tamanho das ações que estão sendo negociadas, transacionadas na bolsa, eu acho que é 49%, alguma coisa assim. Eles detêm, né, a maioria absoluta, e o resto tá circulando na bolsa, tá? Eles não abriram todo o capital, bem comum isso, a gente pode até explorar um dia se vocês quiserem. E aí, assim, o covenant, né, ou seja, a paulada que o banco daria é tomar 30% das ações da família. Então, o Logan tá, né, numa situação, assim, super calmo como ele é. E aí, acho que ele que combina com o Kendall, não sei se vocês lembram, para ir lá e vai lá na volta, ele fecha o bicho, chega, tá queimando grana, vamos vender tudo ou fechar. Acho que eles tentaram vender e não tinha, e aí foram lá e fecharam a operação porque tava queimando grana. E aí vocês lembram da cena, né? O Kendall foi lá e ele entra naquele galpão assim e fala: vocês estão todos, you are all fired. Vocês estão todos demitidos, e fica aquele, né, aquele silêncio. Aí depois dá um estresse lá, o pessoal começa a gritar. Então, conclusão, comprou a empresa e pouco tempo depois fechou a empresa, tá? É isso aí, o que é bastante comum, infelizmente, a gente vê isso aí muito. E aí o que nos leva ao próximo deal que a gente vê atrelado a essa questão das ações, né? O Logan tem um AVC lá, tem um evento cardíaco lá que fica em coma, tá mal, e o Kendall tem que tomar uma decisão para não perder o controle da empresa, e ele precisa de dinheiro. E aí ele vai atrás de um private equity para fazer esse deal. Né? Explica aí, Giovana, o que acontece nesse deal. Então, ele precisa não é pouco dinheiro, precisa de muito dinheiro, e ele precisa se amarrar com alguém. Exatamente. E aí é o perigo de você ir para o mercado desesperado, né? E ele vai atrás do private equity, que é o Stewie, né? O problema de você ir para o mercado desesperado é que você vai começar a abrir mão de coisas. De direito de voto, de assento no conselho. Então, o Stewie fala, olha, a gente vai entrar, mas a gente quer mandar. E
E é o que acontece, ele paga uma granona, eles conseguem salvar, né, o empréstimo para que não tenha esse vencimento antecipado e eles não percam os 30%, mas eles acabam perdendo bastante poder para o private equity entrar. E aí entra o novo sócio lá, esse Stewie aí aparentemente já era um velho conhecido, né, do Kendall, era um amigo, ele achou que estava trazendo um amigo a bordo, mas, né, a gente vê que, como a gente fala aí, a temática da série Ninguém é do Bem, né, sempre tem alguém que vai passar a perna no outro, e aí, Mike, né, o deal começa a ter um peso muito maior do que eles imaginavam, tanto que o Logan, quando volta aí para o escritório, né, o Kendall tá tentando fazer como é que ele fala? É o vote of no confidence, né? Que eles falam, que é para o board votar que ele não está mais apto para gerir a empresa. E aí tem esse conflito aí na série com o novo sócio e a situação aí do Logan voltando, né, Mike? Não, mas tem uma outra coisa, né? Enquanto o Logan, né, o pai do Kendall está vamos dizer, em recuperação, ele se acerta com o Stewie, né, que é o cara de private equity, lá, amigo dele de infância, para comprar a Waystar. Ele quer tirar a Waystar, quer tirar o pai, né? O voto de não confiança anda junto com uma oferta. Lembram? Ele pega um envelope, entrega para o pai. Acho que o pai está no banheiro e ele entrega o envelope para o pai. É num evento, né? Ele está num closet, sei lá. E ele entrega uma oferta a $140, né? A ação, que deve ser acima do que estava tradando. E é o que a gente chama de bear hug, né? O abraço do urso, que é o abraço que o urso não solta. Que você, principalmente se você é diretor de uma empresa listada, você tem o dever fiduciário de entreter uma oferta que está acima da oferta de mercado. Então, se as ações estão a 130 e oferecem 140, você tem como obrigação de subir para o conselho, que eles fazem uma reunião super rápida, assim, no outro dia, para decidir se vão aceitar ou não. Lembrando que aqui, ao menos nos Estados Unidos, isso é regra da SEC, porque eu sei bem. Se você não aceita uma oferta, o conselho é responsável fiduciariamente, pode ser processado pelos acionistas, porque está lesando os interesses dos acionistas, né, que estão todos na bolsa, imagina. Deve ter milhares de acionistas da Waystar. E aí andou junto, né, Pedro, com o voto de não confiança. Então o Kendall fala, eu vou comprar a empresa do meu pai, com a grana do Stewie, estou oferecendo acima de mercado, e ainda por cima, para fazer isso, eu tenho que destituir o Logan, né? Só que ele não manipulou direito, né? O que tem que fazer, né, quando você... O que você tem que fazer quando você vai convencer um conselho a tomar uma decisão difícil, né? Exatamente, o jogo não é na reunião do conselho, você tem que já na reunião com tudo resolvido, não dá para achar que as pessoas vão votar a seu favor, ainda mais num negócio daquele tamanho, né? Pois e aí, Giovana, o estranho você tem um voto de não confiança e o Logan está na sala. É certo? Ele entra como se nada tivesse acontecido, gente, na reunião. Super errado. A primeira coisa, quando você tem um conflito de interesse desse tamanho, que a pessoa vai decidir o destino dela e tá todo mundo na sala, essa pessoa, ela sai. Primeira atitude tem que ser tomada. Primeiro ponto que o compliance tem que comentar, inclusive a Jerry ficou quietinha, porque ela sabia que ela ia ficar do lado do Logan, então ela ficou quietinha ali. Mas o correto é ele sair da sala, só que ninguém quer peitar o Logan, porque ele é o Logan, tanto que você tem, no fim, uma virada de casaca ali que acaba salvando ele. E aí ele não consegue executar esse bear hug, né, Giovana? Ele não consegue ir adiante com esse processo. E o Logan demite metade do conselho logo em seguida. Assim, isso, né? o que não é assim que acontece também. Também não é assim, Ele não pode chegar, ninguém pode demitir o conselho. Não é o CEO que demite o conselho não responde ao CEO, ele responde aos acionistas.
Então, Toda a família Roy acha que demitir uma pessoa é apontar o dedo e falar, você está demitido, eu sou o dono, eu que mando. E não é bem assim, né? Você tem regras de governança e do Departamento de Recursos Humanos que você tem que seguir. Até mesmo quando o Kendall chega para o pessoal da Volter e fala, todo mundo pode ir embora. Isso aí, se eu fosse o Recursos Humanos, eu já estava chorando de tanta ação trabalhista que ia cair ali. Depois, na terceira temporada, o Roman sai demitindo as pessoas também, né? Ele demite a Jerry, né? Ele demite a Jerry, demite aquela moça lá do estúdio também, né? Acho que você tá demitida. Decide durante a conversa com ela que ele vai demitir, e depois ele tem que voltar atrás e com a Jerry e tudo mais, né? Então, esse é um traço aí meio se achando com a percepção de que eles são acima da lei, acima do bem e do mal ali. Então a gente passa por essa tentativa frustrada de tomar o controle da companhia, com 1000 tramas paralelas, conversas e tudo mais, e chegamos no deal que é o arco aí da segunda e terceira temporada, que também tem a ver com a questão digital, né? Também tem a ver com essa bolha, né, das empresas digitais, do valuation delas. Pega uma empresa aí, né? A gente pode até estudar aqui quanto que vale, Mike, a Waystar. Qual que é o valor de mercado aí da Waystar, né, quando a gente está falando aí desse conglomerado? Não sei te dizer, eu também não é um número, estou procurando as minhas anotações aqui, eu não sei se vocês têm isso. Quando eles estão negociando com a Pierce, eles levantam 9 bi, é isso? A oferta que o Logan fez, então assim, tem a Pierce, né, que a gente não falou, mas eles oferecem, a gente pode até explicar um pouco, talvez dar um passo atrás, né, antes da Gojo, né, teve a Pierce, né, que é um outro conglomerado de mídia, talvez um pouco mais centro-esquerda, não sei, um pouco mais centro do que a ATM, né, do que a Waystar, e eles querem se juntar, o Logan, né, quer comprar a Pierce para proteger, porque eles estavam com um medo de um hostile takeover, não sei se vocês lembram disso, as ações estavam caindo em função dele ter ficado doente também, as ações caíram muito e ele estava com medo de ser adquirido aí hostilmente por um outro, então eu vou engordar a empresa para me proteger, e para engordar eu vou comprar a Pierce, que é um outro conglomerado com aquela família também, que tem aquela mulher que toca lá, que eu não lembro o nome dela, não sei se vocês lembram o nome dela. Não lembro. São aqueles caras mais old money, né? Old são money, os caras mais ricos. Aquela mansão num lugar lindo, né? Estilo americano, eles se encontram todos lá, e aí, eles não, né? Os filhos, né? E logo acho que ele oferece 6 bi pela aquisição da Pierce para a família. Só que nessas eles já estavam brigando, né? As crianças, né? Os 3 estavam brigando com o pai já, né? Em função do voto de não confiança que não deu certo e tudo mais, eles se juntaram os 3 e falaram: nós vamos assumir esse negócio e criar a nossa empresa de mídia. E aí tem aquele leilão louco, não sei se vocês lembram, né? Que eles estão no telefone falando com o Stu, eu acho. E aí o pai está de um lado, esperando a Pierce responder, e os 3 estão na casa da mulher lá, da dona da Pierce, e oferecem, acho que 8. Depois sobe para 10, né? Mas excelente negociação, porque ela fica falando, não, eu vou pensar, e ela sai da sala, volta com um chazinho, e deixa eles lá, e eles saem da sala, né? O típico saio da sala e volta, e aquele estresse, né? E um deal, ali vale comentar, né, Giovana, que um deal desse tamanho, né, não parece que o cara está negociando, né, um carro usado. A gente está falando aqui de um conglomerado comprando outro conglomerado. Pô, cadê os investment bankers? Cadê os advogados? Cadê a due diligence? Enfim, é totalmente ficcionalizado esse processo, que não tem nada a ver com a realidade. E também acho que faz parte, como uma sátira mesmo de toda a série, como eles não se importam com o tamanho das coisas, eles acham que tudo está ao alcance deles numa chamada de telefone, que assim, eles conseguem falar sim ou não para absolutamente qualquer coisa, de qualquer tamanho, e é muito surreal, porque um deal desse você tem
umas 50 pessoas trabalhando, assim, entre advisors e jurídico e auditoria contábil. Então, e eles negociando ali como se eles estivessem num leilão de uma feirinha, assim. Eu sempre falo que é negociação, mas olha só, essa é uma sátira, mas no final das contas, a gente sempre fala isso, né, Giovana? No final do final, aí trazendo um pouco para o nosso mundo aqui, muitas vezes, quando a gente negocia com o investidor, ou com o comprador no M&A, Comprador também. né, o comprador M&A aqui da nossa, né, unidade aqui de advisors da ACE, chega uma hora que vira meio que negociação de tapete turco. Quanto eu quero e quanto você paga. Acabou toda a análise ali, né? A gente faz toda a análise, mas na hora do afinado ali, de afinar o detalhe, às vezes chega nisso. Eu quero 5, eu pago 8, então vai, soma as duas, divide por 2, algo assim, né? Acaba acontecendo, acho que a maioria dos dias que eu passei, acaba acontecendo um episódio desse. E foi mais ou menos isso que aconteceu, só que tava o pai, o Logan lá, fazendo contra-oferta, né? Fazendo leilão contra. E aí eles subiram para 10, né? E eles falavam com o Stu, e o Stu falava que estava com o banco, não sei se vocês lembram disso. O Stu teve que pegar uma linha com o banco para segurar o rojão, porque, pô, 10 bi, nem sei se o Stu tinha 10 bi para um deal, né? Então, estava tudo meio que amarrado. Mas aí não deu, né? Para você ver como valuation é uma coisa que, no fim, ele flutua muito e bate muito no ego de quem está negociando. Então, se o começo eles começaram com 6, porque o valuation estava meio por ali. E aí, no fim, em briga de ego, acabou que ia levar por 10, né? Então, mas pode isso sair muito da realidade. Total, isso que o Mike falou, né? Aconteceu com todos os deals que a gente viu na série inteira. Basicamente todos os deals. E desde a Walter, né, que, pô, aumenta, precisamos comprar, porque isso aí, eles sempre olhando o valor da ação, lá, pô, isso aqui é uma notícia boa, isso aqui não é uma notícia boa e tal. E o que nos leva a esse deal, né, que a gente fechou esse parênteses aí da Pierce, que eu acho que também mostra, eu acho que a Pierce também mostra de novo esse clash cultural, que não fecha pela cultura, você vê claramente o desprezo que a família da Pierce tem pelos Roy, né, pelos aqueles novos ricos, né, super arrogantes e tudo mais, os caras todos eruditos e, né, coisa de música e literatura, e não tem nada a ver com o mundo lá dos Roy. E aí a gente vai para Gojo, que também é um outro salto cultural aí diferente, né? Então a gente vê lá uma empresa digital lá que teoricamente tem um streaming, né? O deal lá era: vocês têm o streaming, vocês têm a distribuição, nós temos o conteúdo, nós temos o conteúdo para você turbinar aí o seu deal. Então, conta aí, Mike, um pouquinho mais dos suecos, dos vikings lá contra os Roy. Então, a Gojo, né, é uma estrela de vídeo streaming. O CEO, founder lá, o Matson, né, Lucas Matson, e a ideia era de no final, ele acaba, né, fazendo uma oferta para comprar a Waystar, negociando com o Logan, e eles se davam bem, né, porque o Matson é arrogante pra caramba, do jeito dele, tá? E eu acho assim, um negócio interessante, todas as discussões, principalmente com ele e com o Logan e depois com o Kendall e os filhos, é muito estranho, é tudo porrada, é tudo assim, sabe, um monte de agressivo e fricção. E se fosse no mundo real, quando ele vira para eles e fala assim: eu quero comprar a empresa toda com a ATM por $1, lembra dessa cena? Eu tô dando spoiler pra caramba aqui. Não, mas pode dar spoiler. O cara chega e fala, tá os dois assim, tá o Roman e o Kendall assim, olhando de olho arregalado, né? Eles estão lá na montanha e ele fala: eu tenho um deal pra vocês, eu quero levar tudo. Porque a ATM tava fora do deal, né? O Logan não queria entregar a ATM. E ele falou: quer comprar tudo por $1. E aí eles se xingam pra caramba. Imagina você numa negociação dessa. E aí, Giovana, quando começa todo mundo xingar, o que os advogados saem correndo? O que eles fazem? Os advogados, eles tentam separar, botar pano quente. Acho que também faz parte ali dos nossos honorários, essa parte mais psicológica para acalmar o ânimo de todo mundo. Leva para fora da sala.
Aí a gente normalmente tem um war room, né, uma sala separada para receber. Isso quando as reuniões de fechamento eram presenciais, né, que agora é tudo por vídeo. Mas tinha uma sala separada, o comprador e o vendedor ficavam em salas separadas, aí desabafava com os advogados, xingava todo mundo, falava que não era justo, e depois, quando estava todo mundo mais calmo, voltava para a mesa e deixava os advogados começarem a falar até esquentar de novo, e aí todo mundo interfere, e aí fica uma bagunça. Mas não é muito raro todo mundo se xingar e depois dar um abraço bem passivo-agressivo, igual aconteceu entre Kendall e Madison aí. É isso aí. Então, Mike, fala da arquitetura aí desse. Então desse o deal acaba sendo, né, um deal de quase que uma fusão de iguais, né? Acho que é o que acaba, acho que a mensagem é quase essa, né? Uma fusão de iguais, mas o Madison, né, Gojo quer comprar a Waystar e eles, né, o Logan estava negociando sem a ATM, aí o Logan, spoiler, sai da fita aí, né? Ele morre, pô. E aí os filhos ficam naquela dúvida, a gente faz o deal, não faz o deal, não vamos fazer o deal, vamos queimar o deal, e vamos ficar com o controle da empresa, né? E aí tem uma cena onde eles vão lá no retreat, né? Eles vão lá na montanha, lá, acho que estavam, não era nem na Suécia, era na Noruega. Era na Noruega. Noruega, lá na montanha, lá em cima, né? Eles estão no evento, no off-site da Gojo. E aí eles sobem na montanha lá em cima, né, com o Madison, e aí, e eles tinham combinado, os dois irmãos, né, de dar um tiro no cara e ver se sai alguma coisa, né, se melhora o preço. Eles queriam melhorar o preço. Já que você quer comprar tudo, você vai ter que melhorar o preço. Só que aí o Roman dá um surto e detona o cara. Xinga o cara pra caramba, mas xinga de tudo que é nome de verdade, né? Vocês lembram? Pô, e falando assim, cara, meu pai morreu ontem, você me faz vir aqui hoje. Fato é que, né? Pensa do outro lado, porra, que deal é esse que o teu comprador fala, vem aqui, teu pai morreu ontem, vem aqui hoje. Não, né? Também não ia rolar nunca, né? E aí ele detona ele com razão. Eu dou razão pro Roman, ele dá uma detonada no cara, falando, cara, eu não posso acreditar que eu tô aqui no teu off-site e não tô com meu pai, que acabou de falecer. Então vá tomar banho, eu não vou te vender mais nada, quero que você se ferre, né? E eles descem o teleférico, né? Eles foram no teleférico, eles descem o teleférico e, em princípio, o Jill morreu. Mas a estratégia era puxar o preço máximo para cima. E aí, acho que deu mais umas horas aí, quando eles estão no avião, acho que o Madison liga para a Shivani e fala... Tem uma oferta de 190 e a ação estava... Lembra que no teleférico eles escreveram assim, 144. Sempre 140, né? É o número mágico do show inteiro, né? Aquele 140 é a ação, onde eles querem. E aí eles escrevem 144, a gente fecha. E aí o cara lá, o Madison, oferece 190 e sei lá quanto. Irrecusável de novo, né? Tem que subir para conselho e falar, tem uma puta... E aí tá todo mundo feliz, né? Só que ele quer tudo. Isso pela ATM inteira, né, ATM dentro da Waystar, né, e aí, acho que estamos nessa por enquanto, né. E aí tem um plot twist que o deal, na verdade, né, todo mundo fica feliz, mas o deal, ele envolve troca de ações, ele não é só cash. Sim, verdade, né? verdade. E aí a gente começa a descobrir que o Madison está fazendo um pump lá nas ações dele, com números que são, né, daí é uma crítica aí às startups e os seus valuations, né, inflados dessa época. O cara, não, a Índia tá com um problema né, não, ele fala, é um probleminha e tal, não, a gente meio que dobrou as métricas, o volume nos números, aí as métricas não são bem essas e tal, o que colocaria em risco, né, então... E aí o Kendall usa isso como alavanca para falar, peraí, se é ações, o cara tá escondendo uma coisa, porque assim, o cara não tem o cash para comprar tudo, provavelmente, porque é um monstro, né? É um negócio multibilionário e o cara
conta com o valor do papel dele para fazer isso. Então, aí o que virava um deal para salvar o Waster, vira um deal para salvar a Gojo, né? Porque se ele bota a Waystar dentro do guarda-chuva, ele tem real money lá e negócios que já estão avaliados, né, Giovana? Então, ele traz esse outro lado aí do deal, e aí o Kendall começa a articular para tentar derrubar, né? Inclusive eles interferem na eleição presidencial para mudar o deal deles, né? Olha o nível eu ia falar, de psicopatia, né? Quando você fala de um deal desse tamanho, claramente você está envolvendo algum órgão regulatório, que aqui no Brasil, por exemplo, seria o CAD, né, que vai olhar essa parte de concorrência, porque você tem aí dois monstros da mídia, e com o governo do país, ele tenta restringir que essas empresas elas sempre se unam para que você tenha uma concorrência saudável, e não que todo o market share acaba indo para essa fusão Gojo-Waystar. Então, eles sabem que se eles são amiguinhos do presidente, eles conseguem travar o deal aí nessas bases regulatórias. E aí eles tentam manipular a eleição para que eles elejam o cara que seria o amiguinho deles, e depois a gente viu que não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Pois é, e eu acho que isso é meio que o fio condutor aí da série, né? A gente coloca aí a política, né? Que eles não têm nenhum direcionamento político, né? Eles só querem ganhar mais poder e mais dinheiro, e a política está abaixo dos interesses. Ela serve, se fosse o outro candidato, né? Que o Ken tenta falar com aquele outro cara lá, que é o outro candidato, acho que é democrata, e ele fala, não, estamos juntos. Aí o cara, olha, eu não estou confortável em falar com isso. E o outro que é mais bandidão ali, tá mais, né, foi escolhido pelo Logan para ser o próximo presidente, aquele cara já tá mais, não, fica tranquilo, estamos juntos. Claramente o cara é super extrema-direita, ele tem tendências nazistas, ele vai ser horrível para o país, só que eles querem bombar o deal, então dane-se o país, dane-se a política, eu quero que esse cara trave meu deal, porque ele é meu amigo, por isso eu vou eleger ele para ocupar a presidência um dos países mais poderosos do mundo, se não o mais poderoso. E aí tem aquela cena do Kendall, do Roman, olhando a passeata que aconteceu, né, depois dessa eleição, que não foi muito justa, e pensando, fui eu que fiz isso acontecer. Né? Então... É isso aí. Remorso. É o remorso, né? E o Kendall e o Roman talvez seja um personagem assim que mais, né? Ele tem esses lampejos de fragilidade e força e tal. E eu acho que a gente podia finalizar aqui a nossa discussão, colocando que lições que a gente tira, né? Desse, bom, além do óbvio aí da completa maluquice desses caras, que é exagerado de propósito para a série, né? Mas bastante próximo de muitos personagens aí reais. O que a gente pode tirar em termos de deal-making, de lições que vocês tiram dessa série, que a gente poderia levar aí para os nossos ouvintes? O que tu acha, Mike? O que fica para ti? Eu acho que o deal da Gojo, que você lembrou bem, né? Tem uma parte de stock swap, né, de troca de ações, né? Então, tem uma parte em grana, que é o que a gente chama de cash out, né, que vai para os acionistas, no caso aí a família e os outros acionistas, e tem uma parte em ações. Então, eu acho que esse é um dos deals mais difíceis de acontecer. Eles são comuns, mas eles são complexos de serem negociados, porque, como a gente está vendo, né, se a família fica com ações da Gojo, eles têm que acreditar que o Matsson e companhia vão entregar muito, né, que o valor que ele está sendo precificado hoje vai se manter e não vai derreter. Né? Então, se a gente traz para o mundo real, quando isso acontece, você está deixando de receber uma parte em dinheiro hoje para continuar numa aposta de uma empresa que você não controla mais. Você pode até estar trabalhando lá,
Eles podem até te dar um assento no conselho, mas você não controla mais. Você vendeu o teu negócio que você controlava e o comprador é que controla o dele e você é acionista, né? É o que acaba virando. Eu acho que esses deals, eles são difíceis, eles acontecem com frequência, mas eles são complexos de negociar e de fazer acontecer. É bem complicado, né? Quando é ação pública, empresa cotada no mercado, é fácil, 140 e a minha 70, e você faz né? É fácil fazer valuation. Agora, quando são empresas fechadas, como muitas startups que compram umas às outras, começa aquela discussão também, quanto vale a tua, quanto vale a minha, né? Para a gente poder fazer essa troca de ações. Quando não tem troca de ações, você não pergunta para o comprador quanto vale a dele, você só pergunta se ele tem dinheiro para te pagar. E aí, como ele vai te pagar? Então, acho que isso é o interessante que está assim no final, né? Isso é um aprendizado para mim, e não acabou, né? Vamos ver último capítulo aí. E você, Giovana, o que você aprende? Que lição que a gente tira aqui para os nossos empreendedores? Eu acho que é bastante o que você falou do fit cultural. Você vê aí várias negociações que o pessoal da Waystar está desesperado para fazer, e o outro lado não fica confortável porque não sente que vai dar um bom fit cultural. Eu acho que talvez a Gojo, o fit que deu foi Logan e Maxon, porque eles têm estilos muito semelhantes, mas um representando mais a antiga geração e o outro o moderninho, mas eles têm estilos muito semelhantes, tanto de achar que eles mandam em tudo, que eles podem diminuir os outros, e essa é a liderança deles. Aquele período que eles estavam negociando, ali na mesa de negociação funcionou, mas a hora que você vê, por exemplo, a Pierce, nunca ia acontecer. Eles eram muito diferentes, e mesmo que acontecesse, porque um jogou um preço lá, alguém pôde pagar, a hora de entrar com a sinergia das operações ia ser um desastre total. Então, sempre avalie muito bem o fit cultural e ver se esse casamento tem futuro. Eu acho que essa é uma lição importantíssima aí, né, para todos os deals. Fala aí, Mike. Não, sem dúvida, concordo 100%. Acho que isso é o básico, né? Para dar continuidade no teu negócio, no teu legado, né? A família Pierce, acho que a Giovana tem razão, não ia rolar, porque eles não iam enxergar a ATM engolindo a Pierce e transformando a Pierce em mais um instrumento de direita, enfim, né, com um fit, né, uma maneira de olhar para as coisas totalmente diferente. É isso aí. Eu acho que eu tiro aqui a minha, além desses pontos que vocês falaram, né, a gente tem questões como a segunda geração do negócio e a dificuldade que a segunda geração tem de lidar com isso, né? Aquela coisa de tempos difíceis formam pessoas duras, né? E tempos fáceis. E aí a gente vê até o olhar do Logan quando o deal, quando ele queria trazer o Mattson para o deal, ele queria o Mattson, né? Ele olhou para o cara e falou, pô, esse cara é um sucessor, porque esse cara é sanguinário como eu, e ele não conseguia ver nos filhos isso, né? Esse é o tema da série, né? Dos filhos não conseguirem seguir os passos do founder, e é muito difícil fazer isso, né? E tu vê, outra coisa é o que não é talvez deal making, mas acho que é company building, o Logan se cercava de puxa-sacos. Ele não tinha ninguém que falava para ele o que ele precisava ouvir. Então, todo mundo era puxa-saco e simplesmente eram, sim, claro, não, vamos nesse caminho, não. E eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que se preocupar na montagem do time. Se a pessoa começava a contrariar o Logan, ele demitia, tanto que o Frank lá, ele demitiu e recontratou depois, né? No começo da série ali, ele traz ele de volta. Então, tem esse lado aí também do quem você traz, de quem você se cerca para fazer as coisas acontecerem. E claramente eles não têm a menor noção de como gerenciar pessoas, até vendo aquela demissão em massa lá que o Tom e o Greg fazem.
né, que é um horror, assim, mas muito engraçada pelo absurdo da cena. E muito né? semelhante também ao que aconteceu agora com os layoffs, né? Ele vai lá e não, estou emocionado aqui, agora o Greg vai falar para vocês, e ele fica fazendo gestos, né, de choro fora da câmera, e depois o Greg chega pro Madison e fala, não, eu sou ótimo, eu demito, eu sou muito bom em demitir pessoas. Então tu vê um pouco dessa coisa, zero preocupação com gente ali que eles têm, e eu acho que isso é o anti, né? É o anti-empreendedorismo, é o anti tudo que a gente prega. Mas eu acho que a série, para mim, é uma série que foi brilhantemente construída, né? Todo o arco narrativo, os personagens, os atores são maravilhosos, e eu acho que é uma super diversão assim, assistir essa série, que no final, né, a gente aqui está com um episódio de distância, quando a gente está gravando hoje, um episódio de distância do último. Então eu já vou agradecendo aqui, me despedindo desse episódio, e eu quero perguntar para o Mike e para a Giovana, primeiro, né, o que vocês acham que vai acontecer em termos do deal, né, se vai acontecer, não vai acontecer o deal, e se tem mais algum ponto aí que vocês queiram abordar. Então fala aí, Mike, o que você acha? Lembra que no final o Kendall, ele quer virar o jogo, ele quer comprar a Gojo, né? Tá virando, ele quer virar o jogo. É um bom ponto. Então, assim, eu acho que a Gojo comprar a Waystar com a ATM, não sei se vai acontecer, tá? E se comprar, o show acaba, se bem que tá na season finale, mas nunca tem season finale, você pode puxar mais uma, né? Mais uma season, mas ele quer virar o jogo, então ele quer comprar o comprador. Tem isso, né? Tanto que lembram, né, aquele Life, como é que chama o produto dele? Life Cycle Plus, Life Plus, Living Plus, né? Que não é um deal digital, ele fala total, né? Total, mas ele fala, a gente vai vender, né, para o mercado como se fosse um deal digital, porque as métricas vão lá para cima, o valuation vai explodir, né? E ele faz uma apresentação à la Steve Jobs, como sempre, que não dá para entender nada do que ele fala, né? Aliás, nada que ele fala faz sentido, zero, nada, o show inteiro. É tudo louco. Então, assim, ele está fazendo um pump, né? Ele está tentando subir as ações para poder comprar a Gojo, virar o jogo. Então, eu acho que não vai ter deal. Eu acho que não tem nenhum deal. Como nunca teve. O único deal que teve foi a Volt, porque era pequeno. É isso aí. Não teve nenhum deal grande que aconteceu até então. É isso aí. Só o Steel e colocar dinheiro, né? Só a captação. Verdade. E aquela briga pelo CEO, né? Aí, quem vai virar CEO? Giovana, quem vai virar CEO? Eu acho que o deal não vai acontecer. Eu acho que é difícil prever, né? Porque qualquer coisa pode acontecer. A gente está indo para o último episódio com o deal não acontecer e o A-Star fica entre Kendall e Roman, ou o deal acontece e a Shiv vira CEO junto com o Matt. Então, eu acho que nada vai acontecer e que talvez o Kendall siga CEO aos trancos e barrancos, como ele sempre conseguiu, de um jeito ou de outro, que você fica se perguntando, meu Deus, essa pessoa é o CEO, como assim? Não tem a menor competência, mas a série é sobre privilégio também, então... Total. Eu concordo, e eu acredito, assim, se a gente for pegar toda a moral da história da série, é que, assim, para nós, average folks, you can't win, né, assim, acho que esses caras sempre vão ganhar, né, de um jeito ou de outro. Por mais loucos e incompetentes, são eles que vão mandar nas coisas. Né? Eles ganham, né, e a gente vê os idiotas que mandam, essa é o recado, né, por trás da série. Então eu acho que eu acredito que eles vão acabar dando a volta por cima e se perpetuando, né? Eu não acho que no finalzinho da série vai ter um tom... Aí depois, esse final do episódio é o que a gente está colocando o nosso na reta aqui, né? Eu acho que o tom da série cara, don't bother, né? Eles vão ganhar o jogo sempre. Então eu acho que vão dar um jeito para que por cima da carne seca eles sempre fiquem, e esse é o recado que permanece aí na série. Então eu acho que sim, provavelmente o Kendall fique lá como
como CEO, mas eu tô mais preocupado em ver as tramas se desenrolando e o aspecto aí psicológico dos personagens que é tão brilhantemente explorado aí na série do que esse desfecho, porque eu achei genial a forma como eles trataram. Bom, e dito isso, encerramos aqui, né, a nossa discussão, muito divertida. Eu acho que a gente deveria sempre fazer discussões aí sobre as séries que a gente gosta, porque vai longe, tem muita coisa legal, e o Mike e eu, a gente sempre compartilha aí as séries. O Mike foi o cara que me indicou a Falda, por exemplo, aí, que eu adoro. Então, acho que fica a dica aí, Babi, para a gente fazer mais episódios de séries. E obrigado, Giovana, aí, inaugurando a sua participação no Growthaholics. Espero que primeira de Obrigada, muitas. pessoal. Sim, eu também espero. E Mike, de novo, aí foi muito divertido aí gravar esse episódio. Muito bom. Tem uma série brasileira que os brasileiros não conhecem, que Netflix, que se chama, acho que a tradução é Cidade Invisível. Vocês ouviram falar dessa série? Não? É uma série que traz todo o folclore brasileiro, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça e não sei o que lá, para a realidade. Então, são seres humanos, só que ele é o Saci Pererê, ele se transforma ser humano, pererê, pererê, ser humano, e assim vai indo, tá? Tem a Cuca, e eles estão envolvidos, vivem entre nós, tá? Olha. Todos eles, tá? Então todo o folclore brasileiro é super legal, e um deles é morto. E aí começa a série, tá? Olha aí. Alessandra Negrini. Super 10. Eu adorei assistir diretão assim, tô recomendando aqui para os gringos também, porque se aprende muito sobre folclore, tem até uns seres, vamos dizer assim, umas entidades, como eles chamam, que a gente até esquece, tá? E eu recomendo. Pronto, tô dando a dica aqui. Olha aí, já fica uma dica que viu? O Mike sempre me dá dicas boas. Cidade Invisível. Cidade Invisível, vamos assistir. Gostei. Então, valeu e até a próxima. E aí, curtiu? Eu só lembro você que a gente gravou esse episódio sem saber o que ia acontecer no fim. Então, eu quero ver se você tinha outra expectativa também. Depois comenta lá nas mídias sociais, compartilha com outros fãs aí do Succession para a gente se unir aí nas especulações, discussões e diversão em torno desta série que foi tão legal. E esse foi um formato experimental e a gente queria testar, se a gente comentasse coisas aí que a gente gosta, que não são necessariamente 100% negócios, que se você ia gostar. Então, se você gostou desse episódio, comenta, a gente manda e-mail para podcast@goace.vc, inclusive com dicas de outras séries, filmes que a gente pode comentar aqui, que de repente são legais e trazem aprendizados para a gente, né? E, como eu falei, compartilha, por favor, são 30 segundos do seu tempo e ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Manda naqueles grupos de WhatsApp que você participa, manda para founders, para executivos que você acha que podem se beneficiar, ou publica nas suas redes. São 30 segundos que fazem muita diferença para a gente. Valeu e até a próxima.